usando o link da Corrente do Bem, né? Hoje serei eu quem ajudarei na condução aí da Corrente do Bem, de poder abraçar o coração do nosso expositor da noite de hoje, Anderson de Souza. Seja bem-vindo, meu amigo. Jesus te abençoe. Na sua fala, você possa compartilhar esse Jesus que nos traz tanta paz, tão necessário, ainda mais em momentos como esse de pandemia. Mas com ele haveremos de vencer. Então, boas-vindas a você que pode estar acessando desde o início da Corrente do Bem virtual, ou se for o seu primeiro acesso, então é sempre útil, sempre bom poder falar do que se trata a Corrente do Bem. A Corrente do Bem, ela ela é um fortalecimento das famílias, de cada elo representado, e pelos nomes que a gente endereça essas vibrações de amor, de prece, de carinho. Corrente do Bem, como o nome diz, cada elo é importante. Então, eu oro por você, você ora por mim, cada um orando pela saúde do planeta Terra, você possa vibrar com muita paz também pelo Brasil, pelo estado onde você reside, no município, no seu bairro, também na rua onde você mora e também para a sua casa e aqueles que convivem com você. E, por fim, vibrar pela habitação íntima, para que haja sempre paz no coração. A Corrente do Bem, a gente ora sempre nesse horário das 18 horas, porque é um horário onde um grande coletivo de pessoas ora juntos, em sintonia, vibrando pela paz. Então, o Lar Francisco de Assis, também já há alguns anos, já realiza esse movimento de orar uns pelos outros. E aí surgiu a ideia da Corrente do Bem virtual, que é justamente estarmos aqui compartilhando dessas reflexões, preparadas pelo expositor, pela expositora convidada, e com isso nós abrirmos a psicosfera da nossa casa para que Jesus possa entrar. Sim, porque Jesus, em sua humildade, em seu infinito amor, ele não entraria na sua casa sem o seu convite amoroso. Então, dê a permissão para Jesus entrar na sua casa. Você permite que ele entre e traga leve a paz para o seu coração e para os seus? Então, vamos seguindo em frente. Lembrando de você separar água. Separa um frasco com água, um copo de água, uma garrafa contendo água, para que, ao final desse encontro, desse momento fraterno, a gente possa, juntos, orarmos para que essas águas recebam essas energias, esse magnetismo curador, salutar, ajudando a equilibrar as emoções, comunicando às células essa saúde tão importante que foi falado pelo nosso querido doutor Rubim, na sua Corrente do Bem passada. Então, que a gente possa comunicar a paz e a saúde a cada célula. Separe água, que ao final iremos fazer a prece juntos. O Anderson, ele é o expositor da noite, e aí ele já é um grande amigo, ele está sempre com a gente, sempre participando, toda vez que convidamos, ele nos traz as reflexões, sempre de forma jovem, de forma objetiva, também direta, e sempre contextualizando com os ensinos do Mestre Jesus. Então, vamos receber com muita alegria nosso querido Anderson. Anderson, por gentileza, após a prece, você pode ativar a sua câmera e seu microfone. Então, vamos, nesse momento, fazer a nossa prece e poder pedir a permissão ao Mestre Jesus para iniciarmos as reflexões da noite. Então, não separei uma música, mas escute a música do teu coração.
Mestre Jesus, amigos espirituais, anjo de guarda, nós estamos profundamente gratos pelo teu imenso amor que nos acompanha nesses momentos desafiadores que todo o orbe terrestre passa. Esse momento de desafio, para alguns é um momento de desafio na área financeira. São tantos irmãos que perderam a possibilidade desse trabalho nesse momento, ou irmãos que estão enfermos do corpo físico, ou aqueles que não apresentam problema de saúde física, mas que encontram com seu emocional, às vezes agitado, quebrantado. Senhor, ajuda a todos os irmãos, porque o Senhor conhece cada um dos seus filhos. Não há nenhum dos seus filhos que, através de rogativa, de prece, que haverá de ficar sem resposta. Por isso estamos aqui, Senhor. Ajuda a cada elo dessa corrente do bem. Leve o abraço grátis, leve esse abraço fraterno. E que, ainda hoje, após a corrente do bem, cada um de nós se sinta muito melhor do que antes de assistir a esse canal de luz. Fica conosco hoje sempre, e que Frei Luiz, Padre Pio, Padre Isabel, Francisco de Assis e tantos espíritos anônimos que fazem o bem, que levam a paz, que ajudam nessa paz, que eles possam estar presidindo as reflexões da noite, tendo o intermédio do nosso querido Anderson. Hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Anderson, agora a palavra é contigo. Ativa o microfone e o vídeo, por gentileza. E, ao final, teremos algumas perguntas para ti. Paz e bem. Paz e bem, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez pela recepção tão carinhosa. Sempre uma grande alegria, né, estar aqui nesse núcleo de amor, de carinho, de fraternidade e de paz, que é o nosso tema de hoje. Então, que a corrente do bem aí seja muito abençoada, né, nesse propósito de levar esse momento de luz para dentro das casas, para o seio da família, né, que é onde a gente constrói a nossa verdadeira sociedade. Então, seguindo adiante aqui, né, no nosso tema, primeiro eu queria introduzir falando sobre o conceito do pensamento sistêmico, da interdependência. O que vem a ser o pensamento sistêmico, né? É um conceito até simples. É aquele pensamento que nos mostra que somos todos ligados. Estamos todos fazendo parte de uma grande rede. Isso não é só uma metáfora. Hoje, a física quântica consegue provar isso. Nós vivemos num mundo de energia e todas as pessoas, todas as criaturas do universo estão conectadas umas às outras através desse imenso campo de energia. Então, esse é o conceito do pensamento sistêmico e que a gente também pode chamar do pensamento interdependente. Sendo assim, tudo que acontece comigo, com você e com qualquer pessoa, vai influenciar esse campo de energia. Seja de forma positiva ou, infelizmente, também de forma negativa. Por isso que o título dessa nossa conversa hoje é A Paz no Mundo começa com você. Começa comigo. Começa com cada indivíduo. Eu sei que esse é um conceito já bastante divulgado, mas vale a recapitulação. Porque às vezes a gente esquece um pouquinho que, por exemplo, uma irritabilidade, um gesto mais agressivo, às vezes até uma cólera, um estado de cólera, de uma raiva intensa, isso é uma emanação, inicialmente fazendo parte da sua psicosfera, e que vai juntar com as outras psicosferas, né? Por conta dessa interdependência, dessa interconexão. Então, ampliando esse pensamento, se a gente olhar o planeta Terra como a nossa casa, como o nosso lar primeiro, né? Os grandes conflitos, as chamadas guerras, elas podem sim ser alimentadas
por uma pessoa, ou pelo menos em parte, né, por uma pessoa que está muito distante, que às vezes está lá do outro lado, no outro continente, do outro lado do oceano. Por quê? Por conta dessa condição energética que é a nossa verdadeira condição. Então é importante a gente lembrar disso. Se eu entendo que eu tenho responsabilidade na manutenção da paz do mundo, e a melhor forma de eu fazer isso é cuidando do meu eixo, antes de tudo, e depois, se for possível, contribuindo com aqueles que estão próximos, eu estou sendo um cidadão consciente. Eu estou procurando ser uma célula saudável nesse grande organismo. Que é outra, isso sim é uma metáfora interessante, né? De que a Terra, né, o planeta, é um corpo, é um organismo, e nós somos uma célulazinha. E só quem já teve uma unha encravada, por exemplo, sabe o quanto uma célulazinha pode fazer diferença. Lá no dedão do pé, aquela parte tão pequenininha, tão distante das áreas centrais, né? Cabeça, coração, pulmões, mas aquela partezinha lá, se tiver muito dolorida, ela te inviabiliza. Você não consegue andar. E partindo para outros exemplos nessa mesma linha, sei lá, uma dor de barriga, uma cólica. Recentemente, uma pessoa próxima teve uma cistite, e aí a gente estava falando sobre isso, como um assunto tão localizado, ele pode inviabilizar a pessoa, deixar ela sem condições. Por quê? Porque o organismo em si é uma estrutura sistêmica. Tudo tem a ver com tudo. Qualquer partezinha influencia todas as outras. E se a gente levar mais o conceito para cima, o pensamento, a emoção, influencia o corpo e assim sucessivamente. Dito isso, né, lembrando da nossa responsabilidade na construção da paz no mundo, agora vamos olhar para o assunto mais especificamente. O que é paz, né? A paz não é exatamente uma emoção. Ela é mais do que isso, ela é um estado. Tanto é que a gente chama de paz de espírito. É um estado de espírito. Por exemplo, a pessoa pode estar alegre e estar em paz. Mas a pessoa também pode estar triste e estar em paz. Então, a paz ela pode permear emoções diferentes. Não todas as emoções, a gente vai ver isso já já, mas ela sim é algo maior do que pura e simplesmente uma emoção. É um estado. E quem não quer esse estado, né? Tem pessoas que, inclusive, dizem para mim, por exemplo, que o que ela mais quer, que a prioridade da vida dela é ter essa paz de espírito. Porque é algo importante. É, sem dúvida, algo fundamental para as nossas existências. Para nossas existências no sentido de quem está buscando qualidade, quem está buscando plenitude. Porque dá para viver uma vida sem paz. Muitas pessoas vivem quase que uma vida inteira sem paz. E o quão triste e desafiador deve ser viver essa vida, imagino eu. Mas falando assim, né, de forma mais objetiva, quando a gente está em paz, um subproduto muito natural é a clareza do pensamento. É muito difícil pensar com clareza quando você não está em paz. E se você pensa com clareza, você toma melhores decisões, você faz melhores escolhas, sem falar na sintonia, né? Que você atrai para você situações mais benéficas, de um modo geral. Então, a importância da paz, um estado de espírito, tem toda essa importância na qualidade da nossa vida como um todo, mas agora falando mais da vida emocional. E, na sequência disso, uma pergunta natural que surge é: o que nos tira a paz? Quando eu estava refletindo sobre esse tema, esse foi o primeiro grande pensamento assim, que me ocorreu. Se a gente vai falar de paz, se a ideia é inspirar esse tema, né, para todos aqueles que estão assistindo, inclusive para mim, é interessante entender de forma mais detalhada os meandros da construção da paz. Porque senão fica uma coisa assim só teórica, né? A gente conta um monte de histórias que podem ser muito bonitas, podem ser até inspiradoras,
Mas eu, particularmente, gosto muito dessa coisa do entendimento, do desatar o nó, do saber como fazer para alcançar algo. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeitinho próprio. O meu jeitinho é esse, de gostar de entender na sutileza, no detalhe. E aí, repassar isso na medida do possível. E depois que eu fiz essa reflexão sobre o que tira a paz, me vieram 4 aspectos, 4 condições que, na minha opinião, são as condições que mais tiram a paz de um indivíduo. E eu vou relatar aqui na sequência e depois eu falo uma por uma. Tem gente que gosta de anotar, eu acho legal, então essa é uma boa oportunidade para anotar. Até porque depois, no final, vão ter as perguntas. Então, se você está ali atento, às vezes faz uma anotaçãozinha, facilita até para construir as perguntas no final, que eu gosto bastante dessa interação, vocês que me conhecem sabem disso. Então, primeira coisa que tira a paz, ansiedade. Essa é clássica, né? Tão famosa. Se a ansiedade fosse uma pessoa, ela seria uma celebridade. Porque atualmente, quanto mais, né, a gente vai convivendo com as pessoas e vendo a realidade do jeito que ela se apresenta, parece que aumenta. É óbvio que em tempos de pandemia e tudo isso que vem acontecendo, é até justificável, até certo ponto. Então, a ansiedade é um dos grandes primeiros obstáculos para quem quer atingir a paz. O grande obstáculo, julgamento crítico. E eu vou juntar 2 coisas no mesmo item: julgamento crítico e reclamação. Podem ser coisas diferentes, mas elas têm uma grande proximidade. Porque geralmente a gente reclama daquilo que a gente está julgando. Pode ser julgando criticamente. Pode ser uma pessoa, uma situação, uma circunstância. Então, o julgamento crítico, ele é uma vibração, digamos assim, negativa, obstrutora, quando a gente está falando de paz. Terceiro, um hábito que é muito comum, que a gente vê com muita frequência. Às vezes a gente mesmo cai nesse hábito, ou tem esse hábito, que é o hábito de querer tudo do jeito que a gente quer. A gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que as pessoas sejam de acordo com o que a gente tem de expectativa. Sabe como é que eu chamo isso? Controle. Esse hábito controlador, ele necessariamente vai tirar você da paz. Por quê? Eu vou falar depois melhor, mas logo de cara. Porque a vida, ela não está sujeita ao seu controle. Quem quer controle, como diria uma professora minha, não quer a vida. Porque a vida é muito mais do que isso. A vida é infinitas possibilidades. A inteligência que rege o mundo, que rege o universo, Deus, sabe muito além da gente. Com certeza absoluta, né? Então, muitas vezes a coisa sai daquilo que a gente gostaria, a gente fica chateado, sai do equilíbrio, sai da paz, para mais lá na frente entender que aquilo tinha um aprendizado, tinha uma lição. Esse é um assunto também recorrente, mas é muito importante. E aí depois a gente até entende, puxa, mas se tivesse entendido antes, né? Se tivesse aberto mão desse controle mais antecipadamente, você teria desfrutado mais dessa profunda condição que a gente chama aqui de paz de espírito, que vai dar a clareza mental e a sua sabedoria maior para tomar decisões e fazer escolhas na vida. Sem falar que é muito bom estar em paz, né? A sensação é boa, é gostosa, é prazerosa. Quem consegue fazer essa comparação tem essa certeza muito grande. Quando você está irritado, quando você está ansioso, quando você está brigando com alguém ou com a vida, e o contrário disso. Quando está em paz, quando está sereno, quando está tranquilo, respira aliviado. Nossa, quão melhor é, né, essa condição. E o quarto item, a quarta condição que tira muito também a paz, é quando a pessoa tem um trauma. Quando tem alguma coisa muito mal resolvida na história e aquilo fica reverberando, fica repercutindo na sua vida. Mesmo que já tenha acontecido há muito tempo. Não necessariamente, mas às vezes o trauma vem de longa data.
E junto desse aspecto, também esse aí vai ser 2 em 1, eu coloquei vícios em geral. Por que tem a ver vícios com paz de espírito? Quando o vício ele atinge uma gravidade, e eu vejo isso com frequência por conta do meu trabalho, vício em drogas, vício em sexo, vício em alguma outra substância, drogas de modo geral, né? Mas tem os vícios comportamentais, né? Tem o vício da reclamação, as coisas se juntam em determinado momento, vício no jogo, isso desequilibra a pessoa. Desequilibra a pessoa, vai começando a deixar a pessoa disfuncional, afeta quem está próximo. Só quem já viveu ou vive uma situação de adicção, né, que é o vício, ou convive com uma pessoa que tem essa dificuldade, sabe o quanto isso vira um tormento. E tormento não combina com paz. Desequilíbrio não combina com paz. Certo? Então, 4 condições que viram um obstáculo em relação à construção da nossa paz. Ansiedade, julgamento crítico e reclamação, controle, querer controlar tudo e traumas e vícios. Beleza? Anderson, tem outros itens, será, se a gente refletir bem, que podem tirar a nossa paz? Muito provavelmente sim. Talvez vocês façam perguntas no final sobre isso. Mas eu refleti bastante. E toda vez que eu pensava num novo item, eu percebia que ele estava dentro desses 4. Então, esses 4, eles se subdividem em um monte de outros fatores. E vale a pena a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe para refletir sobre, para ver o quanto a gente está, às vezes, escorregando num desses itens. E essa é a nossa oportunidade de olhar isso com mais atenção, com mais clareza. Quem sabe aí no final da nossa conversa assumir um compromisso de mudança, de transformação, que é parte do nosso processo evolutivo, sem pesos, sem julgamentos excessivos, mas estamos aqui nessa busca, né? Nessa busca de evolução. É claro que a palavra, num contexto como esse, Corrente do Bem, Lar Francisco, ela também tem muito uma proposta de consolação, de trazer essa reunião benéfica dos corações vibrando na mesma sintonia, para criar realmente uma condição de paz. Mas, além disso, vamos esmiuçar para entender mais e ter mais condições de fazer essa transformação. Então, vamos começar falando da ansiedade. Né? Não vou aqui fazer uma grande dissertação sobre, porque nem daria tempo, mas vamos lá, algumas recapitulações. Até porque, né, eu acredito que, por ser um tema conhecido, é muito provável que eu não vá falar nada de novo. Mas vamos recapitular, é importante. Ansiedade, ela vem de algo que eu vou chamar de preocupação. Preocupação. Eu me preocupo com algo que está por vir, com algo que ainda vai acontecer. Essa preocupação, ela gera uma vibração, ela gera uma frequência energética. E é isso que a gente chama de ansiedade. E traz sintomas para o corpo. Dependendo do nível, pode ter sudorese, pode ter taquicardia, pode ter estômago revirado, nó na garganta, peso nas costas, até de repente chegar a uma crise de ansiedade, que é um medo descontrolado, que é você achar que vai morrer. Isso existe. Isso acontece com cada vez mais frequência. E é doloroso demais. E só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quão aterrorizante é isso. E mesmo que você não tenha chegado nesse ponto, se você já experimentou níveis menores, mas já incômodos da ansiedade, você também sabe o quanto isso é ruim. Mas é interessante saber que a ansiedade é um sintoma. Ela não é causa. E essa é a grande primeira confusão. As pessoas... Qual é o seu problema? Meu problema é a ansiedade. Aí fica nisso. Aí não aprofunda e dificilmente resolve. Porque aí vai querer, né, ir pelo caminho mais fácil. Às vezes tomar medicação, nada contra. Quantas vezes já falei sobre isso. Mas não está indo na causa. Ah, Anderson, então a causa é a preocupação? Sim, com alguma coisa do futuro, que eu quero que aconteça de um jeito, ou que eu tenho medo de acontecer de outro jeito, mas
Preocupação ainda não é a essência da essência. E acredito que muitos já estão captando aqui o que é a essência da ansiedade. É o medo. O medo, que é uma emoção primária, gera isso que a gente chama comumente de preocupações, que se transborda, que deriva em ansiedade. É muito importante lembrar disso. Por quê? Porque aí você vai na causa. Aí você vai buscar tratar a ansiedade, sim, mas trate a causa. Trate o medo. Cure o medo e você não será uma pessoa ansiosa. Caramba! Dessa forma, sim, nunca tinha pensado sobre isso. Nunca tinha pensado assim. Que bom! Se você nunca pensou assim, é sinal que a sua mente está indo para lugares novos. E eu adoro, fico feliz, me sinto honrado quando eu posso ajudar uma pessoa a pensar algo que talvez ela nunca tenha pensado. Cure os seus medos, que a sua ansiedade irá embora. Quem dera se isso fosse mais divulgado, mais falado, enfim. Mas estamos aqui para isso, né? Para ser uma voz que clama no deserto. Brincadeira, gente. Voz que clama no deserto é João Batista, né? João Batista era chamado lá, o primo de Jesus, aquele que veio preparar o caminho do mestre. Então, uma figura, né, histórica nos tempos do Cristo que teve uma importância muito grande. E como nada é por acaso, eu trouxe a brincadeira e veio a lembrança completamente espontânea, fazendo aí uma reverência, uma saudação a esse ser tão importante na história do cristianismo. E que ainda hoje tem um grande significado, porque João Batista era aquele da justiça, né? É aquele que apontava os erros, é aquele que não tinha medo de falar a verdade. Em algum momento eu acho que a gente vai conectar com essa energia aqui. Então, pandemia, doenças, muitas mortes, uma mudança estrutural, né, na forma de pensar do planeta inteiro. É claro que isso gerou muito medo e, consequentemente, muita ansiedade. Hoje um amigo, um cliente, mandou uma mensagem assim, tipo, trocando uma ideia, falou que ele queria cortar o cabelo, mas estava com medo de sair na rua. Já está havendo um movimento de saída, mas ele ainda está nessa energia e tudo bem, e ele está trabalhando, ele já está saindo, ele está realmente reconstruindo a forma de pensar, saindo dos medos mais intensos, mas hoje ele resolveu compartilhar comigo, talvez ele esteja até assistindo, e com muito respeito eu cito o exemplo, porque eu acho que pode ser útil para outras pessoas. Estou com medo de cortar o cabelo. E aí o que eu falei para ele? A coragem, a confiança, ela não é a ausência do medo. É você fazer apesar do medo. E na etimologia da palavra, coragem é agir com o coração. E como você não está fazendo nada irresponsável, nada que seja inconsequente, encara, enfrenta. A melhor maneira de lidar com medo, quando você já avaliou e viu que a sua ação não é inconsequente, não é impulsiva, é enfrentando o medo. Não existe muito mistério nisso. É respirar fundo e avançar. Nem que seja um passinho de cada vez. Como ele está fazendo. A semana passada ele saiu para lavar o carro. Foi de máscara direitinho, se cuidou. Cortar o cabelo, mesma coisa. Vai de máscara direitinho, se cuida. E aí depois ele mandou mensagem. Tem razão, é isso aí, vou sim. E eu fiquei feliz. Porque estava um pouquinho naquela meia trava e foi. E assim a gente vai construindo. E aí a gente vai construindo o quê? Confiança. Não quero entrar muito nesse exemplo, mas é uma pessoa que está buscando espiritualidade, que está buscando a espiritualização do ser. E não existe confiança maior, meus amigos, do que a nossa amiga fé, né? E a fé é a busca da comunhão com o divino. E quanto mais fé e quanto mais conexão com o divino, menos medo e menos o quê? Menos preocupação, menos ansiedade. Então essa é a reflexão que eu quero estimular para a gente fazer aqui. E deixando essa frase emblemática: cure seus medos, que a sua ansiedade vai embora.
Eu acredito muito nos mantras, naquelas frases fortes que trazem uma conexão. E para cada um desses itens, eu me conectei com um mantra. Esse item da ansiedade, que é um dos obstáculos da paz, qual vai ser o nosso mantra? Quem estiver anotando, super conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Pode até ganhar mais intimidade com o Salmo 23, que é um salmo que traz muita confiança. Mas em termos de mantra, é esse. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está com medo? Está ansioso? Repete isso. Traz essa verdade para dentro de você. E aí, quando você começar a criar essa conexão mais forte, de saber que você é uma ovelha e que existe um pastor cuidando de você, paz. Paz que vem da confiança. Paz que vem dessa capacidade de saber-se guiado por uma força maior, por uma inteligência maior, por um amor maior. Que bênção, né? Essa paz que vem dessa confiança. Segundo item, julgamento crítico, reclamação. Meu Deus, isso é uma coisa tão recorrente. Eu já fui uma pessoa muito crítica, venho me trabalhando ao longo dos anos, talvez até dos séculos, se considerar as outras vidas, mas graças a Deus estou percebendo mudanças positivas. Já estou totalmente livre? Não! Mas quanto mais você trabalha, mais você melhora. E hoje eu percebo claramente o quanto isso faz mal, o quanto você fica preso numa energia agressiva. Anderson, como que a gente faz para não julgar? É muito difícil. Olha esse tema que eu vou propor. Como é que eu vou não julgar se eu estou vendo a pessoa fazer uma coisa muito errada? Não é um desafio? Chega a ser quase um dilema. Mas aí é raciocinando, aprofundando, que a gente vai tirando aí esse véu. Vou pegar um exemplo meu, bem simplesinho. Dirijo, né? Então, de vez em quando, pego estrada, Rio-Macaé, a estrada mais frequente que eu pego. E, eventualmente, engarrafamento. E, sempre no engarrafamento, existem aquelas pessoas que vão pelo acostamento, fazendo a coisa errada. E isso me tirava muito do sério. Eu sei que para vocês pode parecer uma bobeira, mas eu entrava num processo crítico. Eu vou ser sincero, hoje eu já não entro mais. Tive que trabalhar a minha mente para isso. Mas eu entrava num processo crítico, gente, que eu chegava a desejar a pessoa furar um pneu. Eu desejava uma batida leve, que não morresse ninguém, que não ferisse ninguém. Mas eu desejava, eu sou humano, eu não vou mentir. Era uma coisa rápida que vinha no meu pensamento. Aí depois eu fui me trabalhando e eu comecei a desejar uma coisa mais simples. Tomara que tenha um carro da Polícia Rodoviária Federal ali na frente e a pessoa não consiga voltar para a fila e ela seja multada. Chegava a dar aquela salivada, aquele veneninho, né? Julgamento crítico. Pô, Anderson, mas aí é normal, né? A pessoa está fazendo uma coisa errada, entre tantas outras coisas erradas. De novo, a proposta, como não julgar? Primeiro, vamos respirar aqui fundo e vamos recapitular algo da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos ensina. Nós vivemos em que planeta, amigos? É um planeta já de regeneração? É um mundo feliz? Não. É planeta de provas e expiações. Não espere que você vá encontrar condutas perfeitas ou aquela conduta que pelo menos você teria. Você faria o certo. Não espere isso, porque esperar isso é ingenuidade. Esperar isso é você estar bancando e criando um caminho natural de frustração. Primeiro ponto. Aprofunde no que a doutrina ensina. Planeta de provas e expiações. Pessoas ainda em vários níveis de consciência, que é outro remedinho. Hoje, conversando com o Diogo, ele falou isso, trazer os remedinhos para a mente. Concordo, Diogo, é isso aí mesmo. Então, outro remedinho, uma vez que você entende que está no mundo de provas e expiações e que você vai ver erro todo santo dia, se você botar o pé para fora de casa, e dentro da casa, e na televisão, você vai ver erro todo santo dia. Respire fundo e saiba disso. Se acalme para você ficar em paz. Segundo, é de quase um mantra, não é um mantra ainda não, mas é quase. Cada um está num nível de consciência. E isso
serve para você também. Porque você também erra. Olha que lembrança boa. Se você já fosse perfeito, aliás, se você fosse perfeito, você não julgaria. Porque julgamento é um erro. O Cristo já nos advertiu lá atrás. E ele é o nosso modelo e guia. A gente fala aqui, mas o Cristo está sempre em torno de nós, sendo a aura, a vibração, a inspiração e, de verdade, a bússola que a gente está seguindo. Sem ele, a gente se perde no caminho. E ele alertou muito sobre isso, né? Tá olhando o cisco no olho do teu irmão e não tira a trave do teu? Que trave é essa? É o próprio ato de julgar. Você está julgando uma pessoa, aí eu estava lá, dirigindo ou parado no engarrafamento, julgando aquele que passa. Mas eu também não erro. Eu não erro isso, mas eu erro outras coisas. Então é um exercício da consciência. Ah, mas eu não erro, eu quase não erro, eu estou buscando, pelo menos eu estou buscando acertar. Eu ouço esse argumento. Mas isso hoje, que você alcançou esse nível de maturidade, parabéns. Mas foi sempre assim? Faça uma varredura no seu histórico de vida. Você sempre esteve nessa vibe aí positiva, buscando acertar, sendo essa pessoa comprometida com a consciência, com o fazer correto? Digamos que você diga assim, eu duvido, mas digamos que você diga assim, ainda assim, você não é espírita, você não está absorvendo aqui o que a doutrina nos ensina, e na outra vida? Será que você foi tão assim comprometido com o que era certo? Com o que era o bom, o bem e o belo? Não sei, não lembro, mas gente, aí vou agora falando bem sério. Pelo que a gente sabe, a gente já errou bastante, muito mais do que cortar pelo acostamento, muito mais do que um gesto ou outro sei lá, furar a fila, pequenos deslizes do dia a dia que a gente vai ver o tempo todo, no trânsito e fora do trânsito, às vezes uma fala um pouco agressiva de um atendente ali, ou do supermercado, ou de alguma outra instituição que você vai pedir ali um serviço. A pessoa está errando? Está errando. Mas e você? Não já errou tanto? Visão mais compassiva, visão de compreensão. Para julgamento crítico, o grande remédio é compreensão. Compreender que o outro está num nível de consciência, às vezes até um pouquinho abaixo do seu, tudo bem, mas cuidado para você não se envaidecer com isso, e compreensão de que você também erra. Se você esquecer disso, se isso porventura ficar meio fora do seu radar, aí você vai voltar para a crítica. Certo? Estamos falando aqui de muitas coisas. É um conceito profundo. Estamos falando de respeitar as diferenças. Ah, mas tem coisas que não dá para respeitar. Esse é um assunto que é muito forte para mim. Porque eu de verdade acredito que você pode respeitar qualquer pessoa. Se você entender o que é respeito. Aí a pessoa diz para mim assim, mas eu por mim desmatava a Amazônia inteira e transformava todo em pasto, em loteamento. Não, isso não pode respeitar. Eu respeito. É o pensamento dela, é o que ela acredita. Eu penso diferente dela, e se ela realmente tivesse poder para fazer isso, eu ia me engajar no movimento contrário, mas com respeito. Porque assim eu mantenho a minha vibração de serenidade, não saio do meu equilíbrio e não transformo aquela pessoa numa inimiga. E o que a gente mais vê hoje em dia é isso. Infelizmente, dentro das famílias, inimigos. Criação de inimizade, pelo menos, para nos inimigos, que é uma coisa forte, criação de animosidade, de inimizade, porque o outro pensa de um lado, o outro pensa do outro. Eu sei que eu sou meio repetitivo nesse assunto, mas para mim isso é tão importante. O outro pensa de um jeito porque ele tem toda uma configuração mental, você tem outra. Respeite, siga em frente, mantenha o seu equilíbrio, a sua serenidade. Uma frase que eu tenho falado muito é: o tempo é o senhor da razão. Espere um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que as verdades vão se revelando. A verdade tem uma força que é maior do que você, maior que a sua vontade de querer convencer o outro. Abra mão disso de uma vez por todas e preserve mais a sua paz. Deixe bem claro aquilo que você acredita, lute pelo aquilo que você acredita, mas respeite o outro.
Para quem estiver preparado para ouvir, assimilar isso, maravilha, parabéns para você. Muitos ainda não vão estar preparados para isso e vão querer debater esse assunto. Se quiser debater de verdade comigo, eu estou super aberto, porque eu me comprometo. Se uma pessoa não está conseguindo respeitar o outro, mas ela quer aprender, eu me comprometo a ser um canal e, humildemente, me empenhar para ajudar essa pessoa. Qual é o mantra? Eu nem falei tanto da reclamação, porque o julgamento crítico ocupou muito espaço aqui nessa hora do item. Do item 2, daquilo que tira a sua paz. Julgamento crítico tira a sua paz. Qual é o mantra? Um mantra que eu usei muito. Eu falava assim para mim mesmo: Anderson, não julgueis para que não sejais julgados. Porque assim o Cristo falou. Na mesma hora que ele falou, você que está olhando o cisco no olho do irmão, mas não tira a trave do seu, ele deu a recomendação emblemática: não julgueis. Porque da mesma forma, na mesma medida que você julgar, você já será julgado. Eu usei bastante esse mantra e ele faz parte da minha coleção de mantras até hoje. Que, aliás, é um exercício tão legal, né? Ter essas frases fortes. Não são frases de efeito. São frases poderosas, que encerram grandes verdades. E por que não fazer coleção disso, né? Uma coleção boa, bem saudável. Terceiro item que tira você da paz: o hábito e a mania de querer controlar. De querer que as coisas sejam do seu jeito. E é só refletindo, se conscientizando, que você vai conseguir fazer essa mudança. Tem uma grande amiga minha que a gente tem falado muito sobre isso. E ela é uma controladora nata. Ela é uma controladora nata, ela fica muito estressada, porque olha como é que as coisas se juntam, né? Todos esses itens eles podem se sobrepor em algum momento, porque ela se preocupa muito com os filhos, com os netos, com o marido, e ela quer que tudo saia direitinho, perfeitinho. Segundo quem? Segundo ela. Ela é uma pessoa sábia? É. É uma pessoa orientada para o bem? Com certeza, eu conheço. Muitas vezes o que ela está enxergando sobre um filho, sobre o marido, ela está certa num sentido amplo. É difícil usar essa palavra, mas sim, porém, não está na sua esfera de influência. Não está no seu poder controlar o outro. Querer que o outro faça aquilo que você acha que ele deve fazer. Caminho de frustração, caminho de irritabilidade, caminho de você sair do seu centro e perder a sua paz. O que eu faço, Anderson? Respira fundo e trabalha a aceitação. Porque o contraponto dessa atitude controladora é a aceitação. Aceitar o outro como ele é. Mas a pessoa está assim, assim ela vai sofrer, assim ela vai errar, assim as coisas vão sair do eixo. Aceita, porque você não é o juiz, você não é o professor. Você pode ser até um educador, mas o educador tem um limite. Se for filho muito pequenininho, aí você tem uma interferência muito maior. Mas filhos já criados, talvez eles precisem errar. Talvez eles precisem até sofrer um pouquinho em relação àquele erro. Porque você não sofreu para aprender, para você chegar onde você chegou. E aí você quer eliminar essa possibilidade da vida das pessoas que você ama, lendo engano. Quase uma ingenuidade. Isso eu estou falando das relações. Mas tem pessoas que querem controlar até o tempo. Choveu, ela já está brigando com a vida, com Deus, com São Pedro. Se ela não ficar atenta, vira mesmo que um hábito arraigado. Eu falei que se sobrepõe, né? Aí o controlador pode virar um reclamador, um julgador crítico. As coisas estão juntas. Mas aqui eu gostei de separar porque é algo específico, que a gente consegue notar em algumas pessoas. E a maior evidência é quando a pessoa fica muito abalada, quando a coisa sai do jeito que ela gostaria que fosse. Aí ela se incomoda, às vezes ela chora, às vezes ela sofre, às vezes ela não vai nem reclamar com ninguém, ela só vai ficar desestabilizada. Então o músculo, se você se percebe assim, ou se você quer dar essa dica para alguém que você percebe assim, você diz assim para ela com muita serenidade, com muita humildade: ó, o músculo que você precisa desenvolver na vida é a aceitação.
Aceitar as coisas como elas são. Não é se conformar. Se tiver dentro da sua possibilidade fazer alguma mudança, se tiver a ver com a sua própria vida, principalmente, trabalhe nisso. Mas antes aceite. Aí o cidadão estava andando na floresta e caiu numa areia movediça. Ficou tão revoltado com aquilo, ficou tão chateado porque ele estava só fazendo uma trilha e ele queria chegar lá do outro lado, era o plano dele, mas o plano foi mexido porque ele caiu na areia movediça. Sabe o que aconteceu com ele? Afundou e morreu. Por quê? Porque não aceitou, porque negou, porque se rebelou ao que estava acontecendo. Segundo cidadão, caminhando na mesma floresta com o mesmo objetivo de chegar do outro lado, caiu na mesma areia movediça. Aceitou, respirou, trouxe aquela atenção sobre o que eu posso fazer nesse momento, viu que tinha um galho, que ele precisou esticar muito o braço para segurar, mas conseguiu, saiu e sobreviveu. Essa é a diferença entre aceitar e não aceitar. Caiu na areia movediça, aceita primeiro. Depois você vê o que pode fazer a respeito e faz. Tá vendo? Aceitação não é conformação, não é deixar para lá, não é uma postura negligente. É você aceitar. Se já aconteceu, é porque era para acontecer. Tinha uma sabedoria nisso. Afinal de contas, né? A gente não acredita em lei de causa e efeito? Nada acontece por acaso? Ou isso é só teoria distante? Na hora do vamos ver mesmo, você quer que as coisas saiam do jeitinho que você quer. Tô meio assim tenso, né? É porque eu estou aqui cuidando do tempo e eu realmente gostaria que a gente tivesse o espaço para as perguntas. Então vou para o quarto item, que tira a paz. Traumas e vícios. Esse é mais rápido de falar mesmo. Traumas e vícios é algo que você vai precisar buscar ajuda. É muito difícil você superar um trauma ou uma situação de adicção forte sem nenhum tipo de ajuda. Eu não falei o mantra, né? Do terceiro item. Voltando um pouquinho. Controlador versus a aceitação, que é o que cura essa atitude mental de controle. O mantra está no Pai Nosso. Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha que frase perfeita na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, não a minha. Na terra e no céu. Na terra, as coisas práticas da vida, no céu, nas coisas espirituais, nas coisas emocionais. Seja feita a sua vontade. Então, quem quiser usar um mantra para treinar a aceitação seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Registra aí, se esse é o teu caso. Traumas e vícios. Como eu falei, buscar ajuda, colocar essa luz no seu pensamento. Aonde está a ajuda? O que eu preciso em termos de ajuda para conseguir avançar, dar passos, me curar de verdade de um trauma ou de um vício? Qual é a atitude de quem está numa situação como essa? É a atitude do buscador. Não se conforme. Eu já sou assim mesmo, esse trauma já está na minha vida mesmo, eu já não consigo, já tentei me liberar desse vício, não consegui. Essa é a atitude negligente. Essa é a atitude de quem está se abandonando, de quem está desistindo de si. E essa é uma das mais perigosas, uma das mais tristes e dramáticas. Agora, você pode ter caído 1000 vezes. Queira levantar 1001. E busque a ajuda de forma incessante. Porque se você já buscou, eu ouço essa frase, eu já fiz tudo. Não fez tudo. Você fez uma parte. Você buscou algumas coisas. Parabéns, é isso aí. Mas ainda tem muitos caminhos. Como eu falei, a vida é de infinitas possibilidades. Deus é o infinito, é a imensidão da sabedoria e do amor. Você acha que não tem uma solução para o seu caso? Tem. Eu te garanto, olhando nos seus olhos, tem solução. Seja qual for o seu problema, de trauma ou de vício. Busque e recebereis. Bata e a porta se abrirá. Peça. Estava conversando isso com a minha irmã essa semana, com a Paty, para quem conhece. Patrícia. Como às vezes a gente esquece de pedir para a gente. Pede para a família, pede para a mãe, pede para o pai, pede para o filho e fica por último. E aí às vezes não dá tempo, está cansado, está com sono, não pede por você. Aí eu falei uma coisa para ela que gerou uma reflexão interessante. Quando eu estou com pouco tempo para rezar,
ou porque eu estou com pouco tempo para orar, para fazer prece, eu rezo só por mim. Ô egoísta, hein? Você, Anderson? Quem diria, hein? Sabe o que eu peço? Senhor, que a sua luz esteja cada vez mais presente e viva no meu coração e na minha mente. Em nome de Jesus, amém. Aí durmo. Se eu estou muito cansado, deixei para fazer oração no final, e eu sei que isso não é tão legal, mas quando acontece, é isso que eu peço. E por que eu peço? Porque eu não considero isso egoísmo. Se a luz de Deus, se a luz do Cristo estiver cada vez mais viva no meu coração e na minha mente, é a hora que eu consigo ser um multiplicador. É a hora que eu vou ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, um melhor terapeuta, um melhor amigo. Então, aquela frasezinha lá do avião, né? Se a máscara cai primeiro, coloca em você. Se a máscara cair por algum motivo, coloca primeiro em você, depois no outro. A gente esquece. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, perde um pouco esse foco. Então, não desista de si. Procure, peça. Deus está ali com todas as suas forças, com a sua potência, querendo te dar a resposta, querendo te mostrar o caminho. Mas você precisa se ligar. E a melhor forma de se ligar é na oração. E aí eu estou enfatizando um dos aspectos da oração, que é o pedir. Peça. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ah, mas o meu assunto é financeiro, Anderson. Eu estou com um problema, estou com dívida, tenho meio vergonha de pedir isso para Deus. Não tenha. Porque se é isso que está te travando, se é isso que está tirando a sua paz, se o seu vício é o da compra, ou da compulsão, e essa falta de administração, peça. Deus, me dê essa luz, me mostre o caminho, me mostre o caminho que eu vou conseguir encontrar essa cura. Não é porque você está querendo pedir dinheiro para Deus, não. E claro que não vai pedir dinheiro para Deus, mas pede o caminho de se curar. Se for para pedir um emprego, pede que os caminhos se abram, que a espiritualidade vai lá agir. Segundo o que você está pedindo, segundo o que você está se sintonizando, causa e efeito, lei da sintonia. Qual é o mantra? Para os traumas e vícios. Muito nesse sentido de que a pessoa pode estar se sentindo fraca, sobrecarregada, achando que não tem mais condições. O mantra vem de um salmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você resgata o seu poder, lembrando que o seu poder vem da conexão. É uma frase linda. Eu sou suspeito para falar, sou um colecionador de mantras, como eu já falei. O Evangelho de Jesus, a própria Bíblia e outros textos sagrados são fontes inesgotáveis dessa sabedoria. Porque uma frasezinha, que a gente está chamando de mantra, ela traz um monte de coisas com ela. Às vezes você nem está ali muito refletindo, mas ela traz. É como se fosse uma senha que abre um portal de muita verdade e de muito entendimento. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu estiver conectado a Deus, eu tenho poder de realizar, eu tenho poder de transformar, eu tenho poder de me curar, seja do trauma ou do vício. Queridos amigos, sinto que eu dei um pouquinho uma corrida, porque eu queria passar a mensagem do jeito que eu tinha refletido. Os 4 itens: medo, preocupação, ansiedade, no primeiro lá. A fé é o grande remédio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Julgamento crítico, reclamação. A cura é a compreensão e a humildade. Não julgueis para que não sejais julgados. O controle de tudo do meu jeitinho. A cura é a aceitação e a entrega. E o mantra é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vícios e traumas, dores da alma que estão atrapalhando o teu processo de chegar na paz. Tudo posso naquele que me fortalece. E a atitude é a do buscador, aquele que não desiste de si mesmo. Gratidão pela presença, gratidão por essa oportunidade. Lar Francisco, amo, mês de aniversário, parabéns por essa casa, por essa família, que eu me sinto tão parte. E se Deus quiser, isso vai ser por todas as nossas vidas. É isso, gratidão infinita aos mentores da casa, Frei Luiz, Francisco de Assis, todos os trabalhadores, Christian, George lá no plano espiritual, minha família, todos vocês, queridos trabalhadores. Gratidão do fundo do coração por essa
bênção aqui na terra, no seio de Macaé, no coração de Macaé. É essa a mensagem. E agora eu vou aguardar um pouquinho aí as perguntas, se tiver, né? Anderson, boa noite. Boa noite, Vitor. Em nome do Lar Francisco de Assis, agradecer por você ter aceito esse convite. A gente está aí nos 9 anos do Lar Francisco de Assis, o aniversário dia 29. Sim, E que é benção. importante cada um de nós pensarmos o que o lar representa para cada um de nós. Sim. O Lar Francisco de Assis, sendo esse instrumento do Mestre Jesus, já ajudou na nossa própria pacificação. A gente sabe que ele nos dá instrumento, ferramentas para que nós façamos esse movimento de criar esse estado de paz dentro de nós. Então, Sim. quero te agradecer pela forma jovial, e é algo que, pelo menos o feedback que eu sempre tenho. Nossa, a questão da fala objetiva, da forma descontraída de poder transitar entre os assuntos, refletir sobre a questão de todo esse pensamento sistêmico, que tudo está interligado, que as nossas emoções afetam as células do nosso corpo físico. O doutor Rubin, na corrente do bem anterior, ele nos fala que nós podemos conversar com as nossas células, que recebem, durante anos, o impacto das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que às vezes não são tão felizes, e às vezes a gente não entende por que a gente desenvolve uma doença, uma enfermidade, que na verdade ela é um fruto, a gente sabe, e a doutrina também explica, de que muitas vezes é uma caminhada já, e que o corpo diz, basta, é hora de desenvolver essa paz. Não fique com tanto medo. A paz está em você, não está fora. E o corpo grita, e a enfermidade vem, não para nos derrubar, mas para poder mostrar o Cristo interno que está nos sustentar. E aqui eu anotei, né, foi anotando os tópicos, achei interessante esses 4 fatores, né, que você relacionou, sobre a ansiedade, sobre o julgamento crítico, exacerbado, que nos derruba, a necessidade de controlar tudo e todos, os traumas e vícios. E se a gente for parar para pensar, assim, é uma opinião minha, não tem um ser humano na face da Terra que realmente está livre de alguns, um ou mais, provavelmente mais, desses pilares, desses fatores que roubam a nossa paz. Por quê? Porque Jesus, será que Deus, ele, muitas das vezes a gente não consegue acessar Deus, mas Deus sempre está esperando por nós, na nossa intimidade. Nós que às vezes não conseguimos fazer uma prece e sair do julgamento, das cristalizações que a gente realiza. Então, temos algumas perguntas em relação a isso, algumas questões que vieram. Sim. A primeira pergunta vem da Patrícia Tavares. Patrícia, né? Marmelada, hein? Do nosso querido Anderson, que já começou a primeira pergunta, e diz assim: o Anderson, por que somos tão resistentes às mudanças? Mesmo sabendo que é para melhorar. Por que a gente resiste tanto? Olha, eu tenho uma teoria formada sobre isso, que nem veio de mim. Quase nada vem da gente, a gente vai absorvendo, né, daqueles que vieram antes. Dentro dessa caminhada evolutiva, existe um traço da condição humana que a gente pode chamar de forma simples: rebeldia. Somos um pouco, ou às vezes muito, rebeldes. A gente já... Aí tem aquela transição. Eu já sei que é bom para mim, mas ainda não faço. Claro que pode ter um conjunto de fatores atrapalhando esse movimento de progresso. Mas a rebeldia é um deles que a gente precisa olhar com muita atenção. E aí,
Tá bom, digamos que a pessoa fala assim, concordo com você, eu sou rebelde mesmo. O que eu faço para curar a minha rebeldia? Dentro dessa visão didática que eu gosto de trazer, vamos refletir, o que cura a rebeldia? O que cura a fome? Não é comer? O que mata o frio? Não é você se agasalhar? O que cura a rebeldia? Tem uma palavrinha. E a palavrinha é obediência. Aprender a ser obediente. No caso, você vai obedecer a você mesmo. A palavra disciplina, ela vem do termo discípulo. O que é o discípulo? Aquele que segue o mestre. O mestre, o guru falou, eu vou seguir. E o discípulo, geralmente, ele é comprometido e segue de verdade, lá nas tradições orientais. Nesse caso, a gente pode fazer uma adaptação. O mestre é você mesmo. E o discípulo também. Então, quando o mestre da sua consciência superior disser, vá por esse caminho, faça essa mudança, seja um bom discípulo. Obedeça o mestre, que é você mesmo. Assim você pode ir aos poucos desativando a rebeldia e alcançando os seus objetivos e as suas mudanças. Essa é a minha resposta. Perfeito. E rebeldia é algo que é um traço. Às vezes a gente acha que a rebeldia se manifesta de uma forma como se tivesse um padrão de ser. Eu acho que a rebeldia em cada um de nós ela tem um traço distinto. Cada um de nós tem uma forma de manifestar essa rebeldia. Então, a pergunta, eu acho que é uma pergunta importante a gente se fazer não é se eu sou rebelde ou se eu sou orgulhoso, é como eu sou rebelde e como eu sou orgulhoso. Perfeito, partindo da premissa que estou num plano em que eu tenho minhas imperfeições, prova e expiação, eu não posso ter um pensamento inocente de achar que eu não tenho esses traços. E às vezes eu olho para o meu irmão, julgo o meu irmão, e na verdade é o espelho a refletir a minha própria inquietude com aquele aspecto que está aqui dentro. Então como eu sou rebelde? E trabalhar em cima disso. Agora, que é difícil, é trabalhoso, é desafiador, mas vale a pena. A gente está aqui para isso, afinal de contas, né? Sim. Perfeito. Eu tenho uma segunda questão da Neiva. Neiva, que está acompanhando aí a Corrente do Bem, ela te pergunta assim, como não ficar ansiosa quando você espera que o que foi combinado seja cumprido? E isso não acontece, você está precisando que seja cumprido. Né? O outro se compromete em cumprir algo e acaba furando, né, aquele compromisso. Como não ficar ansiosa com isso? Neiva, obrigado pela pergunta. Ela faz uma grande ponte com o que a gente conversou hoje, né? Queria te lembrar, Neiva, caso você tenha esquecido, essa é uma brincadeira, tá? Que você vive num mundo de provas e expiações, Neiva. Todo dia pessoas vão errar. Com você, comigo, com o mundo à nossa volta. Então, ter esse pensamento prévio, ele é parte do processo para construir a sua paz. Então, não nos esqueçamos disso. Outro aspecto, eu quero que a pessoa cumpra, né? Aquilo que ela se comprometeu comigo. Aliás, ela disse que ia cumprir. Se fosse eu, Neiva, cumpriria com toda certeza. Não é, Neiva? Tenho certeza que você vai responder que sim. Porém, o outro é uma outra instância. E como outra instância, nós não temos o controle sobre essa pessoa. Eu sei que a resposta talvez não seja aquela resposta que eu adoraria receber como se fosse um remedinho que vai resolver o meu problema. O remedinho, como eu estava conversando com o Diogo no início, é o entendimento de que as pessoas vão errar sim e de que eu não tenho controle sobre isso. E de que a única coisa que eu posso fazer quando acontecer uma circunstância como essa é qual é a minha parte na situação e o que eu posso fazer a respeito. Vamos pegar o seu exemplo, que é um exemplo bem objetivo. De repente, eu vou precisar dar um feedback a essa pessoa. De repente, eu vou precisar
me preparar antes, já pensando na possibilidade de acontecer isso e ter um plano B? Não sei. Cada caso é um caso. Mas eu insisto naquela reflexão. Saiba que as pessoas vão errar, saiba que você não tem controle sobre essa instância chamada o outro. E à medida que você for amadurecendo esse pensamento, que você for construindo isso dentro da sua forma de raciocinar, em algum momento, Neiva, te garanto, você vai experimentar aqui, ó, no chakra cardíaco, uma sensação de serenidade e de paz. Por quê? Porque as pessoas vão poder fazer coisas que estavam fora do script, até às vezes descumprindo um compromisso, você vai saber que isso é errado, porque você não vai ficar fingindo que isso é certo, e ainda assim você vai ficar calma e serena dentro dessa situação. Perfeito. Então, a gente desenvolver esse pensamento de que o respeito ao outro também em compreender de que a semente tem o seu tempo, a frutescência tem o seu tempo. A gente não pode dizer para a semente, germine, germine, já jogue suas folhas para cima da terra, cresça imediatamente, porque isso é você querer ser dono do tempo, da semente de querer nascer. Isso é algo que não nos compete, mas muitas das vezes a gente faz esse movimento e sofre com isso. É Temos verdade. uma terceira pergunta. Como podemos ajudar uma pessoa a enxergar que ela precisa de ajuda, pois Uhum. acha que consegue sozinho? Como é Hum, que a gente pode ajudar essa pessoa? Ela não está enxergando que precisa de ajuda e acha que consegue sozinho. Como é que a gente lida com isso? beleza. Quem fez essa pergunta? Foi a sua irmã, Patrícia Tavares. Patrícia tá, Tá com tá saudade, eu sei. perguntadora, né? É verdade, que Tá com bom, que saudade de bom. você. Excelente, boa pergunta. Então, antes de tudo, seguindo aí a nossa linha de raciocínio cristã, a melhor forma de ensinar é sendo exemplo, né? A gente já sabe até a frase do nosso querido e amado Francisco de Assis. As palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam multidões. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se é uma pessoa que já declarou que quer melhorar sozinha, não tem muito o que fazer. Vou ser bem sincero e bem honesto com isso. Não vou ficar aqui trazendo fórmulas mirabolantes. Se é uma pessoa que está nessa atitude, e você percebe que ela está nessa atitude, mas ela não disse que tem uma barreira, ela não declarou isso de uma forma oficial, eu quero resolver tudo sozinha. De repente você só está interpretando a atitude dela assim, e pode ser que esteja. Aí a gente faz a aproximação amorosa. Traz o assunto devagarzinho, comenta, pergunta se ela está ciente daquilo que está acontecendo, traz o problema à tona, falando num português bem claro, coloca o problema ali sobre a mesa e aí abre o diálogo. Se a pessoa estiver aberta ao diálogo, aí você vai ganhar mais espaço para trazer mais, talvez, informações, mais feedbacks, quem sabe até sugerindo soluções. Agora, se você trouxer amorosamente o tema e a pessoa fizer questão de dizer que ela não está aberta a isso, ela pode falar isso ou ela pode demonstrar isso com uma certa veemência, aí eu vou usar as palavras do Vitor. Não adianta dizer para a semente, germine, germine. Ela tem o tempo dela de maturação e a vida vai ser a grande professora. E aí a gente sai desse controle, às vezes muito numa excelente intenção positiva de querer ajudar a pessoa, mas a gente precisa perceber e reconhecer o nosso limite. Às vezes a gente sempre, às vezes não, desculpa. Às vezes a gente precisa realmente acatar a ordem natural das coisas e esperar a pessoa ter o tempo dela. Exatamente do jeito que o Vitor falou aí. Isso é uma sabedoria também, que ajuda a gente a chegar na nossa paz. Perfeito. Então, a paz, ela, acho que para a gente não ter esse controle,
A gente precisa ancorar essas nossas necessidades nessa grande fonte que habita em nós, do amor divino. Porque se a gente criar circunstâncias como critérios para que eu possa sentir paz, eu só vou sentir paz quando eu estiver nas condições ideais, realmente eu acho que essa é a grande ilusão que a própria vida ela quer desfazer, de que nós somos co-criadores e que, independente do que está fora, de como está, nós podemos gerar paz dentro. Mas realmente é um processo. E, nesse sentido, temos muitas perguntas, então eu vou seguindo em frente. Tá. Aqui a próxima pergunta é do Cláudio Ramos. Cláudio pergunta assim: tento ser vigilante para não ficar estressado, justamente com o conceito de aceitação, com o caminhar evolutivo do outro irmão e mundo de provas. Mas e quando esse processo ainda não se internaliza e você tem ação sem consultar qualquer desses conceitos, ficando estressado, com raiva, etc. O que fazer? Então, a gente tem todo esse aprendizado, mas na hora do vamos ver, é difícil, às vezes, de acionar isso. E ficamos estressados. Putz, não consegui praticar isso. O que fazer? Cláudio, vou te responder com o meu exemplo. Não no sentido de querer ser um exemplo, só um exemplo que aconteceu comigo. Há anos atrás, certamente há mais de 10 anos, eu tive um rompante de raiva por uma coisa boba. Cara, é tão boba que não vale nem falar, era coisa de trânsito. Uma pessoa que estava atravessando o sinal, e aí, estou até falando, né? E eu estava ali de carro, olhando para o sinal, abrir. Quando o sinal abriu, eu dei aquela aceleradinha leve. E a pessoa estava atravessando e ela levou um susto e fez um gesto assim, ruim para mim. Eu perdi a minha calma de uma maneira. Eu abri a janela, eu falei barbaridades. Eu xinguei a pessoa. Porque no instinto eu falei, essa pessoa está errada e ela ainda está brigando comigo, porque eu não fiz nada de grave, eu só acelerei o carro quando o sinal abriu e eu nem estava vendo ela. Isso me chocou, Cláudio. Eu fiquei extremamente impactado com a possibilidade de chegar nesse lugar tão descompensado ainda havia dentro de mim. E quando eu tomei consciência, já era espírita, já estava estudando, já tinha toda essa intenção de ser uma pessoa pacífica e equilibrada, e ainda assim cheguei nesse ponto. Acredito que seja mais ou menos isso que você esteja perguntando. Muito provavelmente você não se desequilibra desse jeito que eu me desequilibrei, mas a fala é completamente coerente. É um processo, Cláudio. Você está num caminho. E aí a aceitação nesse caso, olha que interessante, ela precisa voltar para a sua direção, aceitar a si próprio, aceitar as suas limitações, aceitar que no momento ou outro você ainda sai um pouquinho desse equilíbrio, mas nessa hora você renova a sua vontade de continuar buscando os caminhos para encontrar esse equilíbrio que não se altera, com facilidade pelo menos. E aí entra inclusive as ferramentas. Por exemplo, a meditação, a leitura. Imagina que eu começo a ler mais sobre paz, sobre a capacidade de me colocar num estado de equilíbrio, de equanimidade. Tem um livro que me ocorreu aqui agora, Cláudio, quem sabe pode ser uma boa dica. Yoga para Nervosos, do nosso saudoso querido professor Hermógenes. É uma literatura fantástica, independente da pessoa não ser exatamente fã de yoga ou yoga, é um livro incrível. E que ele traz esse conceito da equanimidade. Nem você entrar num processo de euforia com as coisas positivas, nem você se abalar demais com raiva ou com tristeza quando surgirem as coisas desafiadoras. Mas o que eu queria realmente enfatizar, Cláudio, é que hoje eu não me destempero mais assim. Mesmo quando acontecem coisas que me pegam de surpresa. E eu já tive alguns exemplos também de coisas que me pegaram de surpresa, eu tive uma reação branda, pacífica, e eu saquei, eu falei, nossa, estou melhorando, as coisas estão funcionando.
mas não foi de um dia para o outro, não foi de um estalar de dedos. Eu sei que você já tem consciência disso, que você já está num processo. A dica é, talvez você possa encontrar mais e novas ferramentas para continuar na sua intenção de aprofundar nesse eixo do equilíbrio e da paz. Beleza? Perfeito, Anderson. Perfeito. E aí, a gente precisa, então, compreender e trabalhar essa paz. E aí você citou, né, os livros, a meditação, uma série de recursos que podem Sim. ajudar. Então aí em abundância, a gente tem acesso a tanta coisa. E você Verdade. tem, eu mesmo aqui em casa, eu estou revendo as obras aí de Emmanuel, a Ave Cristo, há 2000 anos. Então, tudo que puder ajudar a criar essa ambiência de paz, a gente precisa movimentar, a gente precisa acionar. E a Ângela Guimarães, a nossa tarefeira, amiga do Lar Francisco, Sim. ela tem uma questão que ela trouxe aqui sobre os traumas. E ela pergunta assim: os traumas, muitas vezes, são feridas profundas na alma. E, às vezes, mesmo que a gente deseje superar, fica muito difícil. O que, ao seu ver, pode ser um caminho para a cura? Eu concordo com a Ângela. Obrigado pela pergunta, querida amiga. Muito difícil, né? Quem é terapeuta, quem trabalha nessa área de ajuda emocional ao ser humano, sabe que às vezes vai lidar com isso, com os traumas muito arraigados. Eu até, se eu não me engano, não, com certeza fiz uma palestra no Lar Francisco sobre traumas ancestrais. Às vezes a gente está trazendo trauma de outra vida, mas aquela atitude que eu mencionei hoje, quando eu falei de traumas e vícios, de buscar sem cessar, ela é o cerne, ela é o fundamento principal. E aí, recapitulando um pouquinho, existem muitas ferramentas com as quais você pode ainda nem ter se aproximado. Por exemplo, respiração holotrópica. Eu citei um exemplo não tão comum de propósito. Poucas pessoas podem ter ouvido falar de respiração holotrópica. Mas respiração holotrópica é uma abordagem terapêutica que ajuda a pessoa a ir no profundo do inconsciente dela para desativar um trauma, que pode ser até um trauma ancestral. Respiração holotrópica, ela faz uma ponte com a respiração do renascimento, com a abordagem chamada renascimento. Tem uma outra linha que também se aproxima, que é a bioenergética, que trabalha com esse tipo de respiração. Então, trazendo aqui para a nossa realidade pura e simples, Ângela, se eu tivesse com um trauma que ainda não resolveu, eu vou buscar um pouco mais. E sabendo que a minha busca ela vai gerar algum resultado. Mesmo que eu não resolva 100% nessa vida, essa questão, eu vou subir degraus. E aí a doutrina espírita é um grande alento, porque a gente sabe através das leituras, o Vitor acabou de citar aí as obras, né, maravilhosas do Emmanuel e tantas outras, a gente sabe que na nossa trajetória espiritual, a cura ela só vai, muitas vezes, se completar ao longo de algumas existências. E isso já desonera um pouco. Já tira um pouco desse peso, dessa obrigação que eu tenho que me curar 100% nessa vida. Buscar, sim. Trabalhar fervorosamente para você ir subir nos degraus, com toda certeza. Mas essa conclusão sobre a cura definitiva, isso está mais na esfera do divino e às vezes nem sempre a gente consegue acessar. Mas, sem querer deixar essa lacuna, muitas vezes você vai sim fechar um ciclo de cura através da sua busca. Só não encontrou o caminho ainda, só não buscou aquilo que vai ser a ferramenta mais positiva e eficaz no tratamento da sua questão. É Beleza, isso. eu vou correr um pouco com as perguntas para Tá que dê bom. tempo de realizar todas.
E a Paula Costa, ela pergunta como lidar com uma pessoa que tem pensamentos negativos, que reclama de tudo, que só vê o lado ruim das coisas, e você buscando aceitação, paz, obra, feliz, e ela completa, é muito complicado. Como lidar quando você convive com uma pessoa que está nesse processo de pensamento negativo, de reclamação, de ver só o lado ruim? Paula, é um desafio mesmo. Eu já pude ter contato com pessoas que trazem essa queixa e é desafiador. Como aqui a gente não vai poder destrinchar todas as possibilidades, eu vou falar de uma atitude para você, que talvez já comece a te ajudar desde já. O que que essa pessoa representa? Especificamente falando da dificuldade dela. Não sei nem quem é a pessoa e o nível de relação que você tem com essa pessoa. Mas em termos de dificuldade, ela representa um incômodo. Ela representa uma energia que te traz algum tipo de desconforto. E é super compreensível. E aí você está olhando por esse viés, pelo viés do desconforto e do incômodo. A minha dica simplesinha, singela, é você ajustar um pouquinho o seu ângulo e encarar essa pessoa como uma professora para o seu crescimento espiritual. Porque se você conseguir manter a sua paz e o seu equilíbrio, apesar dessa energia meio contrária que vem dessa outra pessoa, você vai ter uma subida significativa no teu processo evolutivo. E mais lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, graças a essa pessoa, eu cheguei nesse patamar. Então isso é uma atitude. Olhar para cada situação e para cada pessoa desafiadora na nossa vida como uma oportunidade de aprendizado, sim. Porque fora isso, dá a impressão que eu vou te dar uma resposta para você atuar no outro, para você transformar o outro. E não é necessariamente isso que a vida às vezes quer. Às vezes a vida quer que a gente faça essa mudança na gente e o outro, paciência. A vida é a grande professora. Quem vai ensinar é a vida. Beleza, Paula? Paula, não se sinta sozinha nessa embarcação, porque todos nós temos as nossas situações, dificuldades, às vezes do nosso convívio, esse desafio interno de poder gerar uma estabilidade emocional, às vezes somos nós. Então, é importante perceber que família é isso. Se você pertencer a essa grande família universal, todos nós somos filhos desse pai de amor, de bondade, é perceber que quando um não está bem, o outro tem condição de ajudar. E saber que a caridade não é algo, eu me coloco numa posição superior, eu te ajudo e você desce para poder ajudar alguém. É criar ponte de solidariedade. Então, pensa que faz com o teu amor, leva o teu carinho, porque quando for a tua vez de ter os seus desafios, com certeza muitas mãos de ajudar vão chegar e te sustentar na caminhada. E isso é o aprendizado que a gente passa, de humildade, de solidariedade, é assim mesmo, tá bom? E a próxima pergunta eu achei bem interessante. A gente não pode esquecer que na corrente do bem podemos ter pessoas que já acompanham a doutrina, sabem de alguns pilares fundamentais da doutrina espírita. Tem outras pessoas que não conhecem e às vezes não sabem também da questão da reencarnação. Eu acho interessante essa pergunta para esclarecer também esse público novo que chega. E diz assim, a Débora pergunta, Anderson, trazemos de outras vidas traumas não cicatrizados? E aí eu complemento essa pergunta. E como identificar, ou há necessidade de identificar, como lidar com isso? Minha cachorra latiu aqui, me deu uma desconcentrada, mas eu acredito que eu entendi e a pergunta é realmente muito boa. Mas deixa eu recapitular, só para ver se eu entendi mesmo. Os traumas É, podem vir de outras vidas e eles podem estar traumas, repercutindo nessa, isso. né? Trazemos de outras vidas traumas não cicatrizados? Sim. A resposta já é sim.
Em algumas situações, sim, não todas as pessoas, não todo mundo, mas em algumas condições, sim, trazemos traumas não cicatrizados. E aí, já que você usou esse termo, Débora, é como se fosse uma ferida que ainda não fechou totalmente. E aí, como eu falei alguns minutos atrás, às vezes o processo de cura espiritual, ele vai atravessar algumas existências, às vezes mais de uma, às vezes várias existências, segundo a literatura espírita, trabalhando a mesma questão. Mas você falou especificamente de traumas. Exemplo, eu atendi uma pessoa que ela, além de um grande medo de morte, também tinha um pânico, uma ojeriza a vomitar. Vomitar, passar mal, vomitar. Então aquilo era algo que deixava ela completamente fora do equilíbrio. A possibilidade de vomitar. Mas o medo de morte dela e das pessoas próximas era algo grandioso. Aí a gente usou um recurso chamado leitura de campo. Eu sei que isso pode suscitar algumas curiosidades, mas vamos lá. E nessa leitura de campo, a gente descobriu que na vida anterior, ela era uma criança de aproximadamente 10 anos, morava num lugar que era muito da natureza, num lugar perto da roça, do mato, né? Ela estava balançando naqueles balanços que são amarrados em árvore. Numa dessas balançadas, ela caiu e bateu a cabeça, muito forte. Não tinha médico perto, não tinha muito o que fazer. Pegaram a criança, levaram para casa, botaram ela na cama, compressa de água fria, foi o que foi feito. Essa criança teve um traumatismo craniano, um trauma cerebral, ela começou a passar muito mal, vomitou muito e desencarnou dessa forma, muito jovem. Esse desencarne, ao que tudo indica, dentro desse viés terapêutico que foi usado, ele ainda estava reverberando nessa pessoa. A cicatriz, como você falou, ainda não tinha acontecido, não estava cicatrizado. Então ele se manifestava como? Medo de morte, porque na outra vida anterior morreu muito cedo no susto, e a coisa do vômito, porque quando você tem uma pancada muito forte na cabeça, o cérebro incha, um dos recursos do organismo é vomitar muito. Então ela tinha ojeriza ao vômito e um medo de morte avassalador. Descobriu e está tratando, e está melhorando. Então, sim, o trauma pode vir de uma outra existência e você pode usar esta vida com todos os recursos que você encontrar para possivelmente fechar esse circuito e ter uma cura definitiva. E se não for a cura definitiva, você vai chegar o mais perto disso que você conseguir. Beleza? Perfeito. Rosenélia Nascimento, perdão se eu não falei o nome corretamente, Rosenélia Nascimento pergunta: como ajudar uma pessoa que é controladora perceber que ele está controlando e não orientando? Olha, Rosenélia, vou chamar de Rose, né? Porque aí, se você tiver escrito o nome errado, se não tiver entendido, já resolve. Olha, Rose, eu dei uma resposta há pouco tempo atrás que poderia ser a mesma. Mude você e aceite essa pessoa como ela é. Mas como aqui a gente também está num processo intuitivo, muitas vezes essa pessoa é numa convivência estreita, não sei se pode ser o marido ou uma pessoa muito próxima a esse nível, e que ela precisa de limites. E quem dá esse limite, se essa pessoa estiver querendo controlar você, é você que dá esse limite. É você que tem que levantar uma bandeirinha e sinalizar. E se ela não entender, sinalizar de novo, às vezes até de uma forma um pouco mais intensa. Intensa não quer dizer necessariamente agressiva, mas a gente precisa saber se posicionar sim. A assertividade, ela pode até gerar algum certo conflito. Eu não falei isso na nossa conversa sobre paz, mas acho importante agora na sua pergunta. Buscar a paz e querer a paz não é fugir sempre e a todo momento do conflito. Muitas vezes a paz mais verdadeira e profunda vai acontecer e surgir quando você entrar em algum conflito. Não precisa ser um conflito de destruição, mas um conflito assim de ideias, de posicionamento, de estabelecer barreiras. Isso sim é muito importante, vale a pena, em alguns casos é a solução.
Reflita aí e perceba se pode ser o seu caso. A Fabiola de Oliveira. Anderson, os sintomas de crise, de ansiedade, como taquicardia, insônia, formigamento, são puramente orgânicos ou podem ser sinal de aproximação espiritual de baixa vibração? Fabiola, tecnicamente pode ser, né? A gente sabe que as influências existem e ela, dependendo da sensibilidade da pessoa em questão, ela pode ter esse tipo de repercussão, sim. Mas nessa hora é bom sempre a gente lembrar do princípio que a doutrina espírita ensina. Tudo nesse universo funciona a partir da lei de sintonia. Se tem uma presença que está com essa qualidade de baixa vibração a ponto de gerar esse tipo de alteração na pessoa, é porque essa pessoa está criando uma sintonia nesse assunto. Por exemplo, se é uma pessoa que já está ali envolvida nos próprios medos, nas próprias preocupações, gerando um estado ansioso, ela virou uma antena que pode captar um outro ser que está vibrando na mesma frequência. E aí sim, potencializar os sintomas. Mas veja bem, potencializar. Chegar junto e criar do nada não é o que a gente entende como uma realidade. Se você está numa vibração de serenidade, de paz, de confiança, se essa energia chegar, ela vai chegar e vai embora. Porque ela não vai combinar com a sua vibração. Essa é a lei da sintonia. Agora nós temos as duas últimas perguntas. Eu vou inverter a ordem das perguntas. A próxima é de Brandão. Luiz Brandão pergunta: o que você acha da meditação para a busca da paz interior? A minha meditação, ó, a minha opinião sobre meditação, ela é muito concreta. Por quê? Porque eu medito há muitos anos, nem sei quantos mais, talvez uns 20. E eu entendo que parte do meu processo de amadurecimento, de crescimento, apesar de ainda faltar muito, se deve a essa ferramenta. Da mesma forma que eu sempre agradeço muito a doutrina espírita por ter desatado muitos nós, por ter aberto a minha consciência para tantos entendimentos, que foi trazendo e foi construindo cada vez mais esse sentimento de equilíbrio e de paz, a meditação ela está ali juntinho, como uma ferramenta que ela é tão maravilhosa, ela é tão linda, porque ela usa um recurso diferente. Ela não é uma leitura, não é uma conversa, é um movimento do silenciar a mente e alcançar aquela fonte que hoje mesmo o Vitor falou, o Cristo interno, é essa fonte que ela por si só é a grande curadora. E aí a gente faz a ponte com o Cristo sempre. Buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus está onde? Está dentro. E qual é a ferramenta principal? Entre várias outras, meditação. Pô, Anderson, mas Jesus não falou de meditação, mas várias vezes ele se retirou da convivência do seu grupo e se afastou, subiu no monte e foi orar, segundo as Escrituras. Eu já mencionei isso algumas vezes, eu acredito profundamente que a oração de Jesus no alto do monte, às vezes uma madrugada inteira, era no silêncio. É abrindo a sua taça para que o grande Criador, Mestre do Universo, pudesse preenchê-lo com toda a sua plenitude. Então, a meditação, e aqui a gente está nesse ambiente que pode falar de espiritualidade, a meditação é sim uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Tem a meditação laica, que desvincula o processo, a técnica das questões espirituais, mas existe esse entendimento de que a meditação ela vai ampliar a sua conexão com a sua essência divina. E aí está aí, amigos. Por isso que o Cristo falou, uma vez que você busca o reino de Deus, primeiro, tudo vos será acrescentado. Por quê? Porque você vai vibrar em tão alta frequência que as coisas vão chegar a você com muito mais facilidade. Então, a meditação, sim, é uma grande ferramenta para atingir a paz interior e todos os atributos que a gente pode chamar de divinos em nós.
E agora a última pergunta da Isabel Cristina. Ela pergunta assim: qual o melhor mantra para se perdoar e se achar merecedora das bênçãos? Melhor para se perdoar, né? Isso. Para se Sim. perdoar e se achar merecedora das bênçãos. Como você... Não, vou por outro caminho. Isabel, se perdoar é um assunto profundo, mas a grande resposta que embasa o perdão é o amor. Então, para se perdoar, precisa se amar, se conectar com essa verdade, com esse valor. E, como um desdobramento desse amor, vem a autoaceitação. A gente falou muito hoje da aceitação do outro, permitir o outro como ele é, respeitar, mas também tem a autoaceitação, como eu falei na resposta para o Cláudio. Então, já que você perguntou o mantra que me ocorreu antes de terminar a pergunta é assim: registra aí, olhando no espelho, nos olhos, todos os dias. Eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. É esse mantra que vai ajudar você a conectar com as forças do amor que existem em você, que vai te ajudar a chegar nesse perdão e nessa aceitação plena do seu ser. Porque você é um ser divino, Isabel. É Isabel ou Isabela? É Isabel. Isabel, você é uma filha Isabel, querida isso. de Deus e você tem direito a esse amor, porque ele te pertence, ele está dentro de você. Então, pela terceira vez, eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou. Beleza? Perfeito. E a gente tem muitas frases do Evangelho de Jesus Sim, que trazem frases de otimismo, que se a gente meditar no nosso, fazer o silêncio interior e começar a meditar, a gente percebe que é uma sabedoria que sempre se aprofunda e nunca se esgota. Então, inesgotável. eu separei uma das frases que é muito forte para mim. Eu vou citar uma passagem de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, e outra que diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente conseguir ancorar o nosso coração pertinho de Jesus, a gente vai conseguir essa força da luz, essa força e coragem para a gente conseguir superar os desafios. E obrigado, Anderson, pela gentileza, pelo carinho com que sempre acolhe os convites do Lar Francês de Assis. Que Jesus te abençoe imensamente e que você seja um instrumento de paz onde você estiver, falando dessas ferramentas, falando do bem, levando essas sementes de luz. E mesmo que não germine na hora, a gente sabe que tudo tem o tempo de germinar. Obrigado. Paz e bem, Anderson. Gratidão, amigo Alguma. querido. Só fazendo uma É, reflexão final aqui, mas pode falar. isso que eu te pedi, as suas considerações finais, para Tá. que a gente possa fazer a nossa prece. Considerações finais. Isso. Eu sou o grande beneficiário desse encontro. Eu me sinto extremamente privilegiado e grato por essa possibilidade, que esse elo não se interrompa jamais. Uma mini história relâmpago. O rei pediu para que os seus sábios organizassem uma exposição de quadros que falassem sobre a paz. Ele queria eleger uma pintura que fosse o símbolo da paz no reino. Então todas as pessoas fizeram um quadro sobre a paz, porque a recompensa também era muito boa, então todo mundo se engajou. Aí o rei viu todas aquelas pinturas e trouxe duas como finalistas.
Uma era um lago azul lindo, transparente, uma montanha ao fundo coberta de neve, alguns cisnes nadando. Era o retrato da paz. Ele falou que esse era um dos finalistas. O outro quadro era uma cachoeira muito tempestuosa, que vinha de uma pedreira muito densa, sem árvores, sem nada. Uma imagem muito rústica até, aparentemente até agressiva. Mas do ladinho daquela pedreira tinha um galho de árvore, e nesse galho de árvore tinha um ninho de passarinho, e a mãe estava alimentando o passarinho no seu biquinho. No final da análise, o rei escolheu essa segunda imagem para representar a paz. Era essa paz que ele queria exemplificar para os seus súditos, que no meio da tempestade você pode encontrar o seu cantinho de sossego e de tranquilidade. E esse cantinho é dentro. E como o próprio Vitor falou hoje, a gente não deve esperar um mundo harmonioso e tranquilo em volta de nós para que a gente seja essa paz. Bem-aventurados os pacificadores. Essa paz tem que vir de dentro de nós, independente das circunstâncias. Gratidão mais uma vez. Fiquem na paz do Cristo, todos vocês e suas famílias. Gratidão. Gratidão. Obrigado por essa história aí. Bacana, bonita. A gente sabe que as parábolas, as histórias, elas têm o poder de conversar com o nosso inconsciente. É Sim. sempre bom ouvir uma boa história e aquilo, a gente dorme, acorda, aquilo faz um novo sentido e a gente sente que algo se modificou dentro da gente. Então, faz bem. A gente vai fazer agora a nossa prece final. Lembrando, se você não pegou a sua água, esse é o momento. Traga um frasco com água, um copo de água, para que essa água receba o magnetismo dos amigos espirituais, que são esses intermediários que vêm trazendo essa luz do Mestre Jesus. Então, são tantos os que te amam, você que está aí na sua casa, são tantos amigos espirituais. Quantas vidas já tivemos? Quantos amigos já nós temos nesse plano físico e também no plano espiritual? Seu anjo de guarda que te ama. Então, que você possa sentir esse amor. São muitos os seres que amam você. E não se sinta sozinho nunca. Esse é o momento da nossa prece e agradecendo a Jesus a oportunidade de termos essa corrente do bem. Jesus, que possa, junto com Mãe Maria, Maria que é a mãe de toda a humanidade, trazer o seu carinho de mãe, o seu colo de mãe, para tantos órfãos, aqueles que se sentem órfãos no mundo, mas que não estão desamparados pelo teu imenso amor. Ajuda, Pai, a levantar os caídos, a alegrar corações entristecidos. Ajuda, Senhor, para que haja paz. E aquele que chora possa, através da prece, encontrar um sopro de vida, uma paz que possa renovar o seu coração diante das lutas do dia a dia. E possamos agradecer também a oportunidade de sorrir, porque o sorriso, ele é gratuito. Podemos sorrir para nós, podemos sorrir para o irmão que está conosco e saber que a gentileza é força na caminhada. E mesmo o coração mais duro, ele não fica contrafeito e ele não pode ficar alheio a um sorriso, a um gesto de gentileza. Jesus, queremos tanto compreender o teu evangelho, mas ainda nos sentimos tão pequenos. Ajuda, Jesus. Ajuda para que nas nossas leituras diárias nós possamos compreender de que os seus ensinos não são para o outro, mas eles são regras, eles são valores imortais para nós, que a gente possa compreender como realizar toda essa melhoria que o Espiritismo nos traz. Jesus abençoa aqueles que estão com Covid nesse momento, que estão temerosos, que estão com medo, aos seus familiares, que estão em prece e que às vezes não podem nem visitar, nem ter o contato com o seu ente querido.
aqueles, Senhor, que não podem nem velar, aqueles que desencarnaram, aqueles que choram, mas que serão consolados. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e que essas águas possam conversar com as nossas células, transmitindo o seu magnetismo, ajudando para que a gente saia bem melhor desse encontro do que antes de termos conectado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Então, paz e bem, a gente encerra, então, o encontro da noite de hoje. Desculpa o horário ter se prolongado, mas quando a gente fala de paz e a gente tem a possibilidade de trazer essas perguntas, é sempre uma oportunidade riquíssima, única. Jesus te abençoe. Que assim seja, paz e bem.